Olá pessoal, bom dia, paz do Senhor a todos. Vamos dar aqui continuidade ao nosso estudo bíblico do livro de Jó. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco. Então a gente vai dar sequência aqui ao nosso estudo. Vou chamar aqui o Vilmar para fazer a oração aqui de abertura para a gente dar início aos estudos. Amém, Amém. Vilmar? Paz. Pai amado, querido Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, nos reunindo, Senhor, para aprendermos um pouco mais da Sua palavra, Pai. Que o Espírito Santo venha falar através do Marcelino, Pai, que ele possa, Senhor, falar aquilo que o Senhor quer que nós entendamos, Pai. Abençoa, Senhor, aquelas pessoas que estão precisando, Senhor, que estão passando dificuldades por esse Covid, Pai. Abençoa também, Senhor, os aniversariantes da semana, Senhor. Dê muitos dias de vida, muita saúde, Pai. Proteja cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço. Amém. Amém, obrigado. Parabéns ao Milton, né, e o Douglas que fizeram aniversário essa semana. Deus abençoe muito. Isso. O Douglas não está aqui, o Milton está aí. Deus abençoe muito, dê vida longa para eles, e com muita saúde e paz. Amém. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui no nosso estudo. No final também do estudo, se alguém quiser fazer alguma observação, às vezes a gente pode estar lendo algum versículo aí no livro e pode não estar entendendo muito bem, pode colocar. Porque a gente tem lido aqui, não todos, né, o livro inteiro, porque ele é grande. Então eu seleciono alguns, os mais importantes, para a gente ler. Eu dou uma lida, dou uma avaliada. Tem algumas coisas que são um pouco repetitivas. Então eu vou só nos versículos que são mais importantes mesmo, onde tem seria bom a gente estar conversando. Mas se alguém viu alguma outra coisa e quiser colocar, a gente pode também fazer isso, tá bom? E também, se quiser pedir alguma oração também, né? Fique à vontade de escrever aí no chat. O Vilmar vai ficar monitorando aí pra gente, fazer um favor aí pra gente monitorar o chat. E aí, quando no final a gente pedir a oração, a gente avisa o pastor aí dos pedidos de oração. Amém? Então vamos lá, né? O nosso livro de Jó, né? Estamos aqui na estante, na nossa estante. Ele está aqui no conjunto de livros poéticos. Aí vai ficar faltando só o de cânticos. Então a gente deve dar aí na sequência, depois que acabar Jó, para a gente fechar esse conjunto de livros aqui, né? Que a gente já vem estudando, né? Então vamos lá, olhando aqui o nosso índice, né? O nosso resumo aqui do conteúdo do livro. Então, aonde que a gente está, né? Onde que a gente parou? A gente parou aqui, ó, lá na defesa final de Jó, que hoje nós vamos ver aqui os capítulos 29 a 31, né? Então a gente já veio lendo a cena inicial lá atrás, a gente veio vendo os diálogos entre os três, né, amigos de Jó, o Elifas, o Bildade e o Zofar. Teve 3 rodadas, né, de diálogo entre eles. Terminamos aí no capítulo 25. Aí depois Jó veio fazendo alguns complementos no capítulo 26, no 27 e no 28. O último que a gente leu domingo passado foi o 28, né, onde Jó fala sobre a sabedoria. E aí hoje a gente vai ver os 3 capítulos onde Jó faz a sua defesa final. E aí depois vai entrar nas falas de Eliú. Eliú é um quarto amigo que aparece aqui no livro de Jó. A gente vai ver o conteúdo, são 5 capítulos. A gente não vai ler todos os versículos, mas as mensagens de cada um. Vamos entender o conteúdo de cada capítulo, sim, que são as falas de Eliú. E aí vem a parte final, onde entra Deus vem e conversa, né? Tem um diálogo com Jó e a gente faz o fechamento aí do livro, né? Então, lá no 29 a 31, que nós vamos falar hoje, no 29, o Jó ele vai lembrar de como ele era, como ele naquela primeiro estado dele, onde ele era feliz, era abençoado. Ele vai lembrar da miséria que ele está hoje, né? Na miséria que ele caiu. E depois ele vai falar da integridade. São esses 3 capítulos desse versículo. E depois a gente vai entrar nas falas do Eliú.
Eu só vou reforçar aqui 1 minuto sobre o último capítulo que a gente viu, onde Jó falou da sabedoria, né? Foi o último que a gente viu. Só para a gente dar aquela continuidade. Quando Jó falou da sabedoria, né? Que vem de Deus no capítulo 28. Ele mencionou que as riquezas estão na terra, né? Falou do ouro, da prata, do ferro, do cobre, que está na terra, e o homem procura essas riquezas aí e não mede esforços para procurar. Só que a sabedoria, onde será que está? Ele sabe que as riquezas, onde está, sabe como cavar e buscar, sabe o valor dela, mas e a sabedoria? E o entendimento? É isso que o Jó falou para a gente, né, no capítulo 28. Onde está a sabedoria? Né? E aí ele fala assim que a sabedoria, ela não se pode comprar e o homem não conhece o valor. Como ele conhece o valor das riquezas terrenas, ele não conhece o valor da sabedoria. E a sabedoria que vem de Deus. E aí nos últimos capítulos, né, ele fala que quem estabeleceu a sabedoria, quem esquadrinhou, quem manifestou a sabedoria, ele fala, a sabedoria vem de Deus. E a gente viu que o último versículo, ele fala assim, ó, que Deus, ele estabeleceu a sabedoria e disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria e o apartar-se do mal é o entendimento. Esse foi o último versículo que a gente leu domingo passado. Que a sabedoria está em você, no temor a Deus, em conhecer Deus, em se conectar com Deus, em ter uma vida próxima de Deus e regrada pelos seus ensinamentos. E aí ele fala que o entendimento é você se apartar do mal. Então, se você está conectado com Deus, tudo está na mão de Deus, tudo você procura a Deus e se aparta do mal, essa é a verdadeira sabedoria. Então foi isso que a gente viu, né, no domingo passado. E aí, agora, a gente vai ver esses 3 capítulos aqui que Jó vai fazer a defesa final dele, né? Então, lembrando que ele vai falar como ele estava, como ele está hoje, e vai falar de novo sobre a sua integridade, né? Porque essa mudança do que ele era para o que ele está hoje, né? Como os amigos dele dizem que tem a ver com pecado, e não é verdade, por isso ele reforça que ele é uma pessoa íntegra, é uma pessoa justa. Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa leitura. Lembrando assim que vocês podem escrever alguma coisa aí no chat, o Vilmar vai estar monitorando também. E também, se quiser comentar alguma coisa, vamos deixar um pouco de tempo para o final para a gente comentar alguma coisa que possa estar reforçando, tá bom? Então vamos ler o 29. O 29, onde Jó fala sobre o passado dele, ou como era o estado dele antes de sobrevir todos esses males, né? Então vamos lá, vamos ler do 1 ao 5. Por enquanto, só esses 5 capítulos aqui, versículo do capítulo 29. Prosseguiu Jó no seu discurso e disse: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas, como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim. Bom, nesses versículos, no começo aqui até os 5, então é isso que ele fala, quem me dera fosse como antes, né? Quem me dera tivesse naquela situação onde eu era abençoado, Deus estava comigo, tudo prosperava e meus filhos estavam comigo, né? Então, a tenda dele era abençoada. Então ele fala nesse começo, é isso que ele quer dizer. Quem dera eu estivesse nessa situação ainda. Mas, como a gente já sabe, tudo tem um seu propósito. Ainda que ele não saiba aqui nesse momento ainda, ele tenha muitas dúvidas, e a gente já sabe que tudo tem um propósito para quem anda com Deus. Bom, aí
que ele fala? Ele vai falando como era a vida dele, né? Não vou ler todos os versículos, mas vou ler aqui do 11 ao 14, para a gente complementar aqui, que também é importante aqui o que ele fala. Ó. 11. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a aparecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se ao coração da viúva. Eu me cobria de justiça e me servia de veste, como manto e turbante era a minha equidade. Bom, esses versículos aqui, ele está falando que ele fazia o bem para as pessoas. Então lá no começo ele fala, quem me dera tivesse naquela fase. Aí nesse bloquinho ele fala, eu praticava o bem. Eu fazia, né, eu socorria os aflitos. Então, quando ele fala do pobre, quando ele fala do órfão, quando ele fala da viúva, a gente tem muitas passagens na Bíblia que fala isso, mas é uma forma da gente falar das pessoas que são necessitadas de apoio, de ajuda, né? E a gente sabe que fazer o bem a essas pessoas, a gente está agradando sim a Deus, a gente está indo fazendo o que Deus quer que a gente faça. Então ele fala, nessa época, ele fazia isso e também ele era testemunho para as outras pessoas. Quando as pessoas escutavam a voz dele, queriam falar com ele. Quando ouviam dele alguma coisa, dava testemunho dele. Então, quer dizer, ele está relatando aqui que ele era uma pessoa boa, fazia o bem para os outros, e que ele tinha um bom testemunho. As pessoas queriam conversar com ele. Então, nesse bloquinho, ele fala isso. E aí ele continua falando as coisas que ele faz, que ele fazia o bem nessa época e tal, estava tudo indo bem, ele estava caminhando no caminho certo, né? Aí no 21 e o 22 também eu achei importante a gente ler ele aqui, porque dentro de tudo isso que ele está falando, que ele fazia o bem, ele sempre andava na justiça, tem aqui o 21 e o 22 que é bacana a gente ler também, ó. Vamos ler aqui, ó. 21. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Havendo eu falado, não replicavam. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Então, dentro desse capítulo inteiro que ele vai falando as coisas que ele fazia, eu salientei aqui o quê? Que as pessoas o procuravam, ouviam o conselho dele, escutavam, prestavam atenção, coisa que agora, na situação dele atual, isso não existia mais. E ele fala, poxa, naquela época as pessoas queriam ouvir meu conselho, queriam falar comigo, não ficava contestando os meus ensinamentos, e muitas vezes as minhas palavras, ele diz, caíam sobre eles como orvalho. Então, o Jó era, além de ser uma pessoa muito íntegra, correta e temente a Deus, ele ajudava as pessoas e ele tinha uma boa aceitação dentre as pessoas que o cercavam. Então, e ele também, ele fazia o bem para essas pessoas, só que agora, nesse momento, as pessoas já não estavam nem aí para ele. Inclusive, na primeira vez, no primeiro diálogo que nós vimos aqui no estudo do livro de Jó, lembra que um dos amigos dele falou assim, poxa, você que fez tão bem, ensinou a gente, nos socorreu todo esse povo aí na angústia, agora que chegou a sua vez, você está titubeando. Então, foi logo no começo aqui que a gente estudou, né, nos diálogos. Por quê? Ele realmente era um sustento, era uma base, um arrimo para as pessoas que estavam à volta dele naquela época. E ele está lembrando isso, né? Só que agora ele já não tinha mais nada, e a gente vai ver no capítulo anterior o agora. Mas agora ele vai falar no próximo capítulo. Então é assim, esse capítulo 29, o conteúdo dele é isso. Eu li só alguns versículos, só para a gente entender que o conteúdo desse capítulo é isso. Ele lembra da época onde reinava a paz, né,
E ele fazia o bem para as pessoas e ele era muito usado. E ele tinha uma vida com Deus muito abençoada. E aí no próximo capítulo, que é o 30, então ele vem falar, lamentar o que aconteceu com ele, né? Tudo isso todos os males que sobrevieram a ele, né? Tanto da saúde, perda de todas as riquezas, perda dos filhos, perda do relacionamento com as pessoas, perda da credibilidade, da honra, a gente vai ver, né? Bom, então o capítulo 30, ele é um pouco extenso, mas a gente não vai ler todos os versículos. Eu selecionei aqui alguns que eu acho interessante a gente ler e conversar um pouco. Então, no capítulo 1 até o 15, ele vai lamentando, né, que ele caiu em miséria, que ele não tem mais força, tal, que as pessoas, até as pessoas assim, mais necessitadas, ou os pobres, ou as pessoas qualquer pessoa aí já não já ri dele, já não tem mais aquela atenção com ele, ele vai reclamando, né, dessas coisas, que até os doidos também não tem nem, ficam rindo dele, enfim, ele vai falando aí. Então vamos ler o 15 até o 19, que esse é interessante a gente ler e falar um pouquinho, ó, o 15. Sobrevieram-me pavores, como pelo vento é varrida a minha honra, como nuvem passou a minha felicidade. Agora dentro de mim se me derrama a alma, os dias da aflição se apoderaram de mim. A noite me verruma os ossos e os desloca, e não descansa o mal que me rói. Pela grande violência do meu mal está desfigurada a minha veste, mas que me cinge como a gola da minha túnica. Deus, tu me lançaste na lama e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Então, nesse bloquinho aqui, o que ele fala? Que vieram os males, a honra dele foi embora, ele perdeu a honra, né, dado que ele já comentou que todo mundo já nem liga mais para ele, enfim, ele já não tem honra, credibilidade, e a felicidade dele foi embora. É isso que ele fala. E aí ele fala também que a alma dele está aflita. E aí ele fala que essa dor que o assola, as dores que ele sente, ela não está passando. Ele está falando que é uma coisa constante. Então ele vem falar, esse mal que eu estou sofrendo, ele está constante. Ele não está passando. Parece que é uma coisa que vai durar até a morte, né? Então, e aí ele fala no final que Deus lançou ele na lama e ele se tornou semelhante ao pó. Então, ainda assim, ele é importante, né, a gente ver que Jó ele sempre atribui que tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus, então ele sempre reforça isso e ele não desiste de Deus. Por mais que ele fale algumas coisas, ele continua dizendo que Deus é o Senhor e Deus tem o controle de tudo. Isso é importante. Isso é muito importante para todos que estão nesse contexto e também, claro, para o nosso aprendizado. Aí vamos ver o que ele fala lá no 20 e no 21. Também achei interessante selecionar esses dois versículos para a gente entender aqui dentro desse capítulo onde ele está falando da miséria dele, né? Ó, o 20 e o 21. Clamo a ti e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu foste cruel comigo. Com a força da tua mão, tu me combates. Olha só, a gente já comentou isso, mas é bom a gente reforçar. O Jó está num momento de silêncio de Deus, ele não entende, a gente entende, mas ele não entende, não tem problema. Isso acontece sim com a gente. Ele está num momento de silêncio, ele fala, poxa, eu estou clamando, Deus não está me respondendo, e Deus foi cruel comigo. Ele está reclamando o quê? Como a gente, às vezes, já falei isso, a gente reclama para um pai ou para uma mãe quando nos castiga, a gente fala, oh, você pegou pesado, ou você me bateu forte pelo que eu
fiz, ou às vezes nem sei o que eu fiz, né? Isso. Então ele está falando aqui, poxa, eu estou clamando, Deus não está me respondendo. Mas é claro, ele vai ter a resposta dele, e isso serve também para a gente entender que tem momentos que a gente acha que Deus não está respondendo ou está em silêncio, mas a gente acha que Deus não está ouvindo, mas ele está trabalhando. Porque quem está com Deus não vai temer, porque tudo está dentro de um propósito. E como a gente já aprendeu também em Eclesiastes, a nossa vida ela não se limita só aqui na Terra, esse nosso pedacinho aqui na Terra. Porque isso aqui é passageiro. A eternidade não. Então, e Jó também tem um pedaço aqui que a gente viu, que ele fala assim, ele pensa tanto nisso, na eternidade, que ele fala que aqui, nessa fase terrena nossa e passageira, não podemos errar, não podemos desperdiçar essa chance de garantir a nossa eternidade. E a gente vai até falar um pouquinho mais disso, um pouquinho mais para frente. Mas é isso. Então aqui, dentro desse capítulo 30, onde ele está falando todos os males que ele caiu, ele está falando que ele está clamando a Deus e Deus não está respondendo, e Deus é que fez isso com ele. Então, e a gente, muitas vezes, a gente acha realmente, a gente está no silêncio de Deus, mas ele está, sim, a nosso favor. E ele sabe, ele conhece os nossos limites, isso é fato. E a gente, quando a gente olha para trás, a gente vê, eu mesmo vejo, Deus atuou muito na minha vida nos meus limites. Toda vez que eu achava que acabou, agora não dá mais, ele vinha e dava o alívio. Por quê? Porque ele sabe até onde a gente pode ir e o que a gente precisa passar para a gente ter o nosso crescimento, para ter o nosso desenvolvimento e espiritual. Outro versículo que eu achei interessante a gente ler aqui é o 25. Porque nos outros versículos ele vai falando, né, dos males e tal. Mas tem aqui um versículo 25 que eu acho interessante. Ó. Acaso não chorei sobre aquele que atravessava dias difíceis? Ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Dentro aqui desse capítulo, onde ele está falando todos os males que lhe sobrevieram, ele está falando aqui, será que eu fiz alguma coisa errada? Nesse versículo aqui, ele está falando, será que eu não ajudei alguém que precisava? Será que passei aqui uma situação, né? Tinha alguém necessitado que eu não ajudei? Então, dentre dessa dissertação dele sobre sobre os males que lhe sobrevieram, ele também fez nesse versículo ele faz poxa, será que eu fiz alguma coisa errada? No próximo ele vai falar, ele vai defender a integridade dele. Não fiz, né? A gente vai ver isso no próximo capítulo. Mas aqui, no meio desse capítulo, esse versículo 25, desculpa, que a gente está vendo, tem esse detalhe aí. Será que eu fiz mesmo alguma coisa errada, né? Mas, e os demais, não vou ler aqui os versículos, porque é aquilo que eu falei, né? Todos estão falando sobre a miséria em que ele caiu. E aí, no próximo capítulo, a gente vai ver no 31. Então, Jó agora vai fechar aqui o discurso dizendo sobre a integridade dele. Então, nesse fechamento desses 3 capítulos que a gente selecionou para a gente conversar hoje, ele falou da situação dele como era, boa, abençoada, falou todos os males que ele caiu, explicou para a gente no 30, e agora no 31 ele vai declarar a sua integridade. Por quê? Porque o que era e o que é hoje, na cabeça dele, não está batendo, né? Está estranho, né? Por que aconteceu? Ele tem essas dúvidas. Por que será? Mas nunca vamos esquecer das certezas de Jó, que a gente já escutou lá atrás. As certezas dele em Deus é que faz ele passar por tudo isso fiel a Deus, e também é um ensinamento para a gente
de que a gente também pode passar por coisas desse tipo. Vamos ler o 31, então. O capítulo 31 é o capítulo maior que tem, tá bom? Mas eu não vou ler ele inteiro, né? Senão não vai dar tempo. Mas aqui a gente vai ler só alguns que vale a pena a gente refletir. Conteúdo desse capítulo 31 aqui, onde Jó fala da sua integridade, é muito bacana a gente ler e entender. Vamos ler então o primeiro bloquinho do 1 ao 4, tá bom? Vou ler aqui. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá em cima, e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo, e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Bom, esse bloquinho aqui, ó, como é interessante. Ele está falando sobre uma aliança dos olhos dele, né? Por quê? Ele deixa claro aqui, a gente está vendo, que uma coisa é os olhos e outra coisa é o coração, que ele fala assim, os olhos são as coisas da terra, né? As coisas terrenas, né? Onde às vezes a gente precisa se desviar para que a gente tenha a purificação, a gente tenha o nosso espírito com Deus, a nossa conexão com Deus íntegra. Então ele fala assim, pô, eu já fiz uma aliança com os meus olhos. Então quer dizer, eu já controlo as minhas coisas terrenas aqui que não são adequadas. Então eu já controlo isso, eu tenho isso dentro de mim, né? E como eu fixaria os meus olhos numa donzela? Quer dizer, eu já fiz esse tipo de pacto com os meus olhos ou com as minhas, né, com as coisas do mundo, e eu evito isso. Eu não vou ficar olhando ele fala aqui para uma donzela, né? Ele está dando um exemplo de que ele tem, sim, dentro dele, um controle sobre das coisas terrenas que nos cercam, e a gente sabe disso. E por que ele tem essa aliança, esse controle de não pecar dessa forma? Porque ele fala assim, porque que herança teria eu do Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Deus das alturas? Então ele está preocupado sim em agradar a Deus. Então o que ele faz, as coisas que ele faz, ele se preocupa com Deus. E ele fala isso. Ele fala, eu fiz uma aliança com os meus olhos, sim. Eu tenho isso dentro de mim. Por quê? Porque eu não quero arriscar a herança de Deus. Eu não quero. E ainda ele fala aí no versículo 3, ele fala assim, será que a perdição é para o iníquo? O infortúnio vem para quem pratica o mal? Eu não quero arriscar. E outra coisa, aí no versículo 4 ele fala, Deus, ele vê os caminhos, ele sabe todos os passos. Então se Deus sabe tudo, Deus está em todo lugar e Deus é o Todo-Poderoso, eu não vou arriscar. Eu quero andar com Deus, eu quero ser fiel a Deus. Então, nesse começo, nesse primeiro bloquinho, quando ele vai declarar a integridade, ele já explica por quê. Ele quer as bênçãos divinas, por isso que ele vai andar na linha. Porque ele não vai ficar olhando para a donzela, não vai desviar o olho dele para as coisas terrenas. Por isso ele tem uma aliança com o corpo dele, com o que ele faz, com o que ele vê, com o que ele pensa, com o que ele deseja. Por quê? Porque ele está ligado com Deus, porque ele quer a herança de Deus, ele não quer a perdição, ele não quer o infortúnio. E ele sabe, ele fala, Deus acompanha os meus caminhos. Ele vê tudo, então não vou arriscar. Então ele começa esse capítulo dizendo, não vou arriscar. Não vou arriscar. Aí no próximo bloquinho, né, ele fala o quê? Ó, vamos ler do 5 ao 8, porque também é um outro entendimento, uma coisa que ele fala aqui bacana para a gente entender aqui. Ó. Se andei com falsidade, e se o meu pé se apressou para o engano, pesa-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade.
se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração segue os meus olhos, se as minhas mãos se apegou a qualquer mancha, então sim, olha, então semeie eu e outro coma, sejam arrancados renovos do meu campo. Olha só. Então, do 5 até o 7, ele fala, mas se realmente eu pequei, mas aí ainda ele faz um parênteses, ó, que eu acho que eu não pequei, Senhor, pese na balança, o Senhor vai conhecer minha integridade? Mas se eu pequei, né? Se meus olhos, eles desviaram do meu coração, porque o coração dele está onde? Está em Deus, não está nas riquezas da terra. Olha que importante, o coração de Jó está em Deus. E os olhos estão nas coisas da terra. Isso a gente sempre conversa, é bom a gente ver que Jó também reforça isso, uma linguagem bacana da gente entender. Ó, se o meu coração desvia dos meus olhos, quer dizer, uma coisa é o que você, quais são os seus valores, o seu sentimento, a sua conexão com Deus. Outra coisa são as coisas que você vê aqui na Terra, né? É o mundo, vamos chamar assim. Aí ele fala assim, ó, então se eu andei com falsidade, se eu fui para o engano, se eu desviei do caminho, então, aí no versículo 8 fala, então tudo bem eu pagar, vamos chamar assim, eu ser punido. Então quando ele fala assim, então semeie eu e outro coma, ele quer dizer isso, é uma punição. Você não vai ter aquela bênção do que você semeou. Peraí, só um instantinho. Pronto. Então, ele só complementando aqui. Então ele falou, se nesse bloquinho, ele está declarando a integridade dele, mas aqui nesse bloquinho ele fala, só que se eu fiz alguma coisa errada mesmo, e eu peço a Deus que o Senhor pese isso que eu fiz, porque eu acho que não fiz, se eu fiz, então tá bom, semeie eu outro coma, arrancado os renovos do meu campo, quer dizer, não seja abençoado o que ele está plantando, ele não vai colher, não vai se beneficiar, né, daquilo, ele vai ser punido. E aí ele vai elencando, tá? Do capítulo 9 até o 22, ele vai elencando esse monte de pecados que ele vai falando. É interessante, eu não vou ler aqui, porque é extenso, mas enfim, ele vai elencando um monte de coisas erradas, fala assim, será que eu fiz isso? Será que eu fiz aquilo? Será que eu xinguei o cara, né? Será que eu xinguei o corintiano, o palmeirense, não sei o quê? Ele vai falando assim, será que fez isso, faz aquilo? E ele vai falando. Aliás, essa leitura até pode servir porque a gente vê que ele tem realmente um entendimento do que é certo e o que é errado perante Deus. Ele tem, então isso também serve de ensinamento para a gente ver que o que é certo e o que é errado. Então ele vai descrevendo tudo. E aí ele fala que não, né? Que ele não segue isso. Ele está dizendo todo aqui nesse capítulo, ele conhece o que é errado. E ele não está cometendo pecado nenhum. E aí no 23 ele fala assim, ó, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro, e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Olha só, esse versículo 26, esse versículo 23 até deixei separado aqui para a gente, por quê? Que é aquilo que eu falei, ó, o castigo de Deus para ele é um assombro, e ele não quer enfrentar a sua majestade. Quer dizer, ele está falando, eu sou íntegro sim, porque ele prefere as bênçãos de Deus, ele não quer o castigo de Deus. Para ele é muito ruim, ele não quer saber disso, ele não quer pagar esse preço. Ele não quer, ele quer sim agradar a Deus, ele não quer ir contra. Então ele está falando que ele está sendo íntegro, ele procura não pecar, porque ele não quer ser castigado, e ele declara assim a soberania de Deus. Então isso fica muito claro para a gente. Esse versículo é muito legal por causa disso. Ele deixa muito claro isso para a gente. E isso embasa toda a integridade dele. Ele está falando, não, eu não vou fazer. E se ele fez, ele acha que não fez, e não fez mesmo. Por quê? Porque não é esse o que ele escolheu para a vida dele.
Ele está deixando claro que o que ele escolheu para a vida dele é um caminho com Deus. Ele deixa isso muito claro nesses últimos capítulos aqui, né, que ele está declarando a integridade. Ele deixa muito claro que ele escolheu o caminho com Deus. Que ele não vai se desviar e não quer se desviar. Então, esse versículo 23 aqui é muito legal. Agora vamos ler o 24 até o 28. Olha só que interessante esse bloquinho aqui. O do 24 ao 28. Ó. Se no ouro pus a minha esperança, ou eu disse ao ouro fino, em ti confio, se me alegrei por serem grandes os meus bens e por ser a tua mão alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua, que caminhava esplendente, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijos lhe atirei com a mão, também isto seria delito, a punição de juízes, pois assim negaria eu ao Deus lá de cima. Olha só esse bloquinho aqui. Então, olha só, reforçando, é muito importante. Ele está falando assim, ó. Ele não pôs a esperança dele nas riquezas terrenas, no ouro, no cobre, né? Ele não pôs. A confiança dele não está nas coisas terrenas. E ele fala, se me alegrei em bens, em riquezas, tá vendo? Ele não se alegra nisso. Então, se o coração dele se deixou se enganar para as coisas que não é de Deus, isto sim, aí ele está falando, isso sim seria um delito. E negaria sim o meu Deus. Então, ele está falando nesse bloquinho aqui que ele não pôs a vida dele, a esperança dele, a confiança dele nessas coisas, nessas riquezas, nas bênçãos que ele tinha. Ele era abençoado, ele tinha muitas riquezas, ele tinha tudo, tudo prosperava. Mas ele está falando aqui que a esperança dele e a confiança dele não estava aí, estava em Deus. E se tivesse aí a confiança dele, se tivesse aí a esperança dele, isto seria delito a ser punido. Então, isso aqui é bacana, por quê? Porque além dele falar que não é isso, ele fica uma mensagem para a gente, da declaração dele, aonde que está o coração de Jó? Aonde que está a riqueza dele? E olha que ele está num momento ruim, hein? Muito ruim, cheio de dúvidas e passando por um período. Mas ele está declarando aonde que ele está pondo a confiança, a riqueza, a esperança dele em Deus. Então, esses versículos aqui, né, eu selecionei para a gente refletir, porque é uma mensagem muito importante. Esse capítulo é o maior capítulo que a gente já leu até agora, mas esses versículos que eu selecionei são importantes por causa disso. Fica muito claro para a gente aonde, né, agora falando assim uma gíria nossa, né, aonde que Jó amarrou o burro dele, né? A gente sabe que o que ele escolheu para a vida dele é a vida com Deus. E é isso que ele está declarando aqui. Aí depois, vai falando, desde o versículo 29 até o 37, ele vai falando, né, o que ele fazia, o que ele não fazia, enfim, ele falou que, né, ele não pecava, ele não fazia o mal, né? Enfim, aí ele vai falando que ele não pecou, o que ele fazia, o que ele não fazia. Não vou ler aqui os versículos agora, senão não vai dar tempo. Mas aí no final, vamos ler os 3 últimos versículos dele, que é muito importante, ó. Se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sulcos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem tê-la pago devidamente, e causei a morte aos seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada, joio. Fim das palavras de Jó. Olha só que importante esses versículos aqui. Mensagem importante aqui para finalizar a declaração de Jó sobre a integridade. Então, ele falou que ele não peca,
Ele falou aonde está a confiança dele, a esperança está em Deus. Ele falou sobre as pessoas, que ele foi bom para as pessoas. Ele falou que as riquezas e as bênçãos que ele teve, ele não colocou o coração. Então, nesse bloco, ele foi falando um monte de coisa. O que faltou falar? Ele falou aqui no final. Até a terra que deu o sustento dele e que trouxe toda a prosperidade dele, até isso, a terra, ele também está falando que até isso ele tratou bem, ele fez o que tinha que fazer. Então, por exemplo, ele fala assim, se a terra clamar contra mim, né, se os seus sulcos juntamente chorarem, quer dizer, se a terra que está dando o seu sustento chorar, quer dizer que ele não está lavrando a terra adequadamente. E se a terra, desses sinais, ela mostrar que ele não está agindo bem, ainda assim, pode ser passível de punição. E ele fala assim, se eu comi aquele fruto e não paguei, não dei a paga devida, né, não cuidei da árvore, eu não cuidei corretamente, eu não dei descanso para a terra, né, causei a morte das árvores ou da própria terra, então sim, eu aceito a punição. Então sim, eu posso, ele fala assim, por trigo me produza cardos. Cardos é uma folhagem com espinho, né? Então, tá bom, se eu plantei trigo desse jeito e vier cardo em vez de trigo, né? E a cevada, em vez de vir a cevada, vira o joio, tá certo. Então ele tá falando assim, se eu não tomei todos esses cuidados, então tudo bem eu receber esse castigo. Em vez de trigo, cardo, em vez de cevada, joio. Por quê? Tá vendo? Até aí, com relação ao tratamento da terra, da natureza, do que dá o sustento para ele, até nisso, ele nos ensina que até isso, a gente também tem que ter os nossos cuidados. Então, ele foi falando nesse capítulo, gente, no 31, ele foi falando tudo que ele é. Onde que ele está, o que ele faz, o que ele cuida, de que ele cuida. E ainda ele fala, tá bom, mas se eu me desviei, eu aceito, né, a punição. Mas com isso, ele nos ensina tudo que é certo e que é errado. Até o trato com a terra que dá o nosso sustento, ele também sabe, olha, ele sabe, ele tem conhecimento do que agrada ou não a Deus. Então, esse capítulo 31, a gente ele é o maior, pode ler e reler, vai trazer muito ensinamento do certo e do errado e de como a gente pode ser correto no agir com as coisas de Deus. Seja com pessoas, seja com as terras e seja no próprio relacionamento nosso com Deus. Então fica muito claro nesse capítulo, no 31, onde ele declara, fecha aqui a integridade dele, fica muito claro isso para a gente. Apesar de eu selecionar só alguns versículos mais importantes, a mensagem fica muito clara aqui para a gente. Amém? Posso falar uma palavrinha? Amém? Pode. Nossa, muito rico esse estudo de hoje. E quando você falava aqui no 31, do 5 ao 7... nessa preocupação de onde está o nosso coração, onde estão os nossos olhos. Eu lembro muito do pastor Vanderlei trazendo alguns exemplos, e isso veio à minha memória agora, de que a gente busca o Senhor, a gente louva, a gente busca dele as bênçãos do Senhor, e muitas vezes você recebe essas bênçãos, seja através de uma casa, na praia, no sítio, um carrão maravilhoso, e você deixa de ir aos cultos, você deixa de estar louvando o Senhor, buscando a presença do Senhor, porque os teus olhos estão nas coisas terrenas, estão lá na chácara, no sítio. Então, isso me trouxe uma coisa assim tão forte agora nessa passagem, que isso serve para a gente tomar muito cuidado, porque às vezes isso é uma coisa tão, Deus me deu a chácara,
eu tenho que ir lá, eu tenho que cuidar. Sim, amém, Deus te deu, tem que cuidar, tem que ir lá, mas a gente não pode fazer disso o principal. Isso. O principal continua sendo Deus. Essa chácara, ela pode ser usada como um irmão Paulo, que na verdade, eu não lembro da fisionomia dele, mas ele cedeu muito a chácara dele, né, pastor, para usar para batismo, para tantas outras coisas, né? Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado, muito, muito. Eu queria só acrescentar isso, Marcelino. Parabéns pela sua palavra de hoje. Perfeito, Elza. E é isso mesmo. Eu selecionei esse bloquinho e até deixei ele separado aí por causa disso mesmo. Jó deixa muito claro que o coração dele não está nessas coisas. Apesar dele ter sido abençoado com tudo isso, ele saber que vem de Deus, ele sabe onde tem que estar o coração dele. Fala, pastor. Nós temos que tomar muito cuidado, isso que a irmã Elza está dizendo, que quase 90% das pessoas que ganham um presente de Deus, alguma coisa, uma chácara, ou um carro, ou um apartamento novo lá na praia, a tendência do ser humano, entendeu? É valorizar mais aquilo que Deus deu do que a própria graça de Deus. Eu lembro que logo no começo da obra, teve um moço, o Cláudio, né? Posso falar o nome dele, que ele nunca mais nós conversamos, eu não sei nem onde que ele está. Era um moço pregador da palavra de Deus, pregava muito bem. No tempo da minha mocidade, que eu era presidente da mocidade, ele pregava bem. Aí um dia ele conseguiu comprar um Fusquinha, e veio, olha o que Deus me deu, tal, ficou alegre. Daqui a pouco, sábado, domingo, ele ia onde? Para a praia. Para a praia. Então, aquele carro não foi bênção na vida espiritual dele. Então, aquilo que Deus nos dá, se Deus dá uma chácara para você, glória a Deus, que bênção. Eu gostaria de receber uma chácara, um apartamento na praia, aleluia por isso, né? Mas, contudo, nós temos que nos policiar para aquele presente que Deus dá, para nós, não pode estar em primeiro lugar do que o Senhor, né? Então, essa palavra aí é muito sábia e é um exemplo para nós tomarmos muito cuidado naquilo que Deus dá, até no serviço, né? Às vezes Deus dá um serviço, você pede, daqui a pouquinho você não tem mais tempo de ir na igreja, não tem mais tempo de ir lá, porque você trabalha, que adianta? Então, esse versículo, essa passagem é muito importante para nós tomarmos cuidado realmente com a nossa vida espiritual. Buscai primeiro sempre, né? Diz a Bíblia, buscai primeiro o quê? O reino de Deus, agora vem. E as demais coisas serão acrescentadas. O que acontece? As demais coisas podem ser um carro novo, pode ser um apartamento melhor, pode ser uma chácara excelente. Pensou se Deus desse para alguém de nós uma chácara linda, olha que bem seria, não é verdade? Sim. Então, Deus dá, mas quando Deus dá, nós temos que tomar cuidado para não colocar aquilo em primeiro lugar na nossa vida. Deus te abençoe. Amém. Bom, e aí, né, fechando aqui, ó, a gente fechou a defesa final de Jó, né, nesses capítulos. Realmente, esse capítulo do 29 ao 31, eles são muito importantes para a gente, porque Jó deixa muito claro essa ligação dele com Deus, apesar do que ele está passando. Então, realmente, é muita mensagem bacana. O nosso tempo aqui já está esgotando. No próximo domingo, a gente vai falar, então, das falas de Eliú. Eliú agora apareceu no final, né? Tem 5 capítulos que ele vai falar algumas coisas. Também tem coisa importante aqui para a gente ver. Eliú fala algumas coisas, mas a gente tem que entender... Quando a gente viu as mensagens nos amigos aqui de Jó, e de Eliú também vai ser, que às vezes eles falam muitas coisas, mas não são ensinamentos. São coisas, pensamento deles, dentro de um contexto e de uma limitação deles. Por isso é importante, às vezes, a gente ler sempre no contexto, porque às vezes a gente pode ler um trecho lá e achar que é uma coisa e é outra. Mas, enfim, por isso que a gente fala bastante do contexto aqui, e fica bem claro para a gente o que cada um fala sobre a vida de Jó. E, claro, Marcelino, muito bom. Marcelino, o estudo de Jó, não sei se eu estou entendendo, ele foi abandonado, né? Também pelos amigos, não foi? Foi. Ele perdeu a honra.
O que me tira isso daí, essa lição, foi quando eu tinha meus bens, que nem você fala que você teve, você perdeu. Eu também tinha bens, tinha casa, tinha um monte de coisa, tinha bens. Isso. E eu perdi tudo, né? Perdi tudo. Só não perdi essa casa aqui porque não estava no na lista, e senão ia. Senão essa casa tinha ido também. Mas o que acontece é que eu tinha muitos amigos. A minha casa era porrada de amigos. Era churrasco, era festa, era amigo, entre aspas, né? Amigos, né? E quando eu me vi na situação de perder tudo, aí eu fui conhecer os verdadeiros amigos. Sim. Aquele compadre que vinha de domingo na sua casa, comer da sua carne, todo mundo se afastou. Então, a gente vê nessa história de Jó, aí eu tiro para a minha vida. Só que, graças a Deus, o que me restou foi eu ter conhecido a palavra, aí eu fui aprendendo, eu fui selecionando. Hoje, eu seleciono as minhas amizades. Eu não deixo de fazer muitas coisas. Vai ter um aniversário em tal lugar. Não, eu tenho um negócio na igreja. Não, eu já vi, eu não vou, porque eu tenho um compromisso com Deus, não é nem com a igreja, com Deus. Amém. Então, a gente aprende, essa lição de Jó, ele vai aprender até o fim, né? Sim. A gente aprende a saber quem são aqueles que estão com você e aqueles que estão contra você. Sim. Muitas vezes você tem um lugar, você vê que nem, foi esse aniversário, como fazer um bolo? Você vem, Helena? Olha, se você tivesse me avisado antes, eu iria na igreja, conversaria na igreja, não ia dava um jeito. Mas agora, infelizmente, eu vou para a igreja. Nós temos, né, irmã? Diversas vezes eu fiz isso, entendeu? Entendi. Então, não é que a gente vai se afastar da família, se afastar dos amigos, não é isso. Não, a gente tem que se apegar às coisas de Deus. A nossa salvação está nele. Entende? Então, eu vejo muito pela minha vida de Jó. Perdeu tudo, só não perdi, né? Mas aqueles amigos que falavam que era amigo, nunca nem bateu na minha porta. Certo. Então, esse compromisso com Deus, né, que a irmã Rosângela falou, nosso compromisso tem que ser com Deus, porque é de lá que vem a nossa força. Viu, Marcelino? Existem muitas perdas que são lucros. São lucros. Certo, pastor. Então, o que você perdeu foi lucro para você. Verdade. Então, é isso aí. Então, não lamente pela perda, mas sim porque depois da perda, se está firme, vai vir um lucro. O que aconteceu com você? Isso. São os amigos de festa, né? São amigos de festa, mas não são amigos verdadeiros, né? Então, você perdeu, você teve perda, mas depois você teve lucro. E tem um aprendizado também, né? Muito. Então tá bom. Pastor, se quiser aí, fica à vontade. Se alguém pediu oração, o Vilmar também fala. Amém. Então, tem alguém pedindo oração? Tem, Vilmar? Alguém pedindo oração? Oração aí para o seu José, que vai ser entubado, né? Eu acredito que seja pelo Covid. E pelo pai da Queda, né? O Queda está pedindo oração, porque ele vai fazer um exame lá, a gente precisa estar orando, tá? Certo. E pelos aniversariantes também, né, pastor? O Milton e o Douglas. Isso. O Milton sempre está firme com a gente. O Milton é da velha guarda. Milton. Amém. Marcelino, que Deus abençoe muito a sua vida, viu? Eu estou aprendendo muito com você. Amém, pastor. Eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus por essa igreja, Família Oração, que realmente é uma família. Eu louvo a Deus por tudo que o Senhor tem feito na igreja e tenho certeza que daqui a pouco nós vamos voltar ao nosso culto normal e vai ser culto de muita bênção, muita vitória, muita alegria, muita renovação espiritual. Amém? Não vamos esquecer que hoje é ceia do Senhor e para aquele que é fiel dizimista também, traga o seu dízimo, vamos consagrar também a sua oferta e o seu dízimo em nome do Senhor Jesus Cristo. E domingo que vem eu vou trazer uma palavra também em cima de Jó. Esse livro de Jó é uma coisa... Rico. É muito rico. Cada vírgula, nenhuma palavra. Nós temos uma mensagem. E eu vou trazer uma mensagem em cima desse livro de Jó.
E eu sei que o meu Redentor vive, né? Estou vendo, estudando, comendo essa palavra, e nós vamos conversar domingo que vem sobre essa palavra tão rica, né? E que Deus abençoe. E uma coisa também quero dizer a todos agora, terça-feira que vem, às 20 horas, através do vídeo, nós vamos ter uma palavra para a família, ou melhor, para o casal, não para a família, para o casal. E vai ser uma palavra das 8 até as 9, né? Então, eu quero que você pode convidar pessoas que são casais, que tenham filhos também, de preferência. Nós vamos estar orando pelos filhos e para que Deus dê sabedoria para os pais para educar. E como educar? Então, terça-feira que vem, vai ser muito importante essa palavra que nos trazer. Eu senti assim, um toque de Deus para falar sobre a família, ou seja, sobre o casal e os filhos, tá bom? Não é para os filhos, não, é para o casal. Então, o seu filho pode ficar meio ausente, que é melhor. Eu vou falar especialmente para o casal, tá bom? Deus abençoe, vamos falar com Deus. Pai amado, eu quero engrandecer esse nome que está sobre todos os nomes, Pai. Que é o nome de Jesus Cristo, esse que nos dá a redenção, esse que nos traz a bênção, que nos traz a vitória, esse que está conosco todo momento da nossa vida, tanto na alegria como na tristeza, na dificuldade. Pai amado, muito obrigado pela essa palavra que estamos aprendendo, pela vida do teu servo Marcelino, continue capacitando-o, Pai amado, e que ele possa sempre trazer essa palavra para os nossos corações. E tudo que nós estamos aprendendo, Pai, possamos colocar em prática. Abençoa, meu Deus amado, Cid, Pai amado, teu servo, abençoa o Douglas também, abençoe todos os aniversariantes, abençoa o Milton que fez aniversário, Pai amado, Deus amado, abençoe todos que estão nos assistindo, Pai amado, que a tua bênção esteja sobre todos nós. Pai amado, agora, hoje, Pai, é um domingo da ceia, Pai. Deus, que nós possamos sentir a grande responsabilidade e, junto com essa responsabilidade, as bênçãos que nós recebemos por participar da ceia do Senhor. Pai amado, que esse privilégio, Pai amado, não é para a pessoa mais rica ou mais pobre, a pessoa, um político, não. Essa palavra, essa ceia, Pai, é reservado para todos aqueles que têm Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Abençoe a ceia do Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Aquela pessoa que está precisando de uma oração, de uma cura, de uma libertação. Ó Deus amado, como as pessoas que ligaram, Pai. Deus, entra com o teu poder de cura, com o teu poder de libertação. E também de saúde para todos que participam, Pai amado, da escola dominical. Obrigado por tudo, Deus. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo de Deus venha sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Amém, turminha! Fica na bênção! Shalom, Adonai!